Agora sim, já está gravando. Boa noite, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do componente curricular de Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem, né, desenvolvido junto à nossa pós de Inovação e Educação Matemática. Eu sou a Prof. Vanessa e venho, então, aqui apresentar um pouco mais sobre algumas teorias, sobre as teorias do desenvolvimento humano e da aprendizagem, e fazer algumas considerações finais sobre a nossa disciplina, tendo em vista que esse é o nosso último encontro síncrono, tá bom? Antes da gente passar para os conhecimentos que a gente vai trabalhar hoje, eu gostaria de compartilhar aqui minha tela com vocês, só para relembrar que nós temos ainda, desculpa minha tosse, algumas atividades avaliativas que têm que serem feitas lá no nosso sistema, e que hoje, acompanhando o que está lá, eu percebi que tem poucos alunos que responderam ainda, tendo em vista o quantitativo de estudantes que nós temos na nossa disciplina, né? Nós temos 150 alunos matriculados, e até o momento, na atividade da unidade 2, unidade 1, unidade 2. Então, na nossa atividade aqui da unidade 2, até o momento, eu tenho apenas... Vamos ver aqui embaixo, a hora que eu olhei à tarde era 109, vamos ver se mudou. Eu tenho apenas 109 atividades postadas, né? Então, faltam 41 estudantes ainda responderem as questões para nós da unidade 2. E da unidade 3, que termina amanhã, ou melhor, terminaria amanhã, porque eu já prorroguei, pensando que vocês vão ter um feriadão para estudar, né, e que podem estar, então, vencendo essa disciplina. Na nossa atividade avaliativa 3, nós temos aqui apenas 63 estudantes que publicaram a sua tarefa final. Tá? Então, eu peço que vocês, e digo para vocês que já olhei os infográficos, né? Muitos dos que estão aqui postados e achei muito interessantes. Acho que foi uma atividade que eu consigo replicar em outros cursos e vai trazer uma proposta educativa bem diferente, eu acho, né? Acredito que vocês tenham gostado de fazer quem fez. Então, peço que vocês tenham atenção, tanto a nossa atividade da unidade 2 quanto da unidade 3, elas foram, então, estendidas até domingo, dia 22, às 23 horas e 59 minutos para vocês publicarem, tá? Conforme está aqui, ó. Certo? Porque na segunda-feira, né, eu e o Bruno vamos fazer a correção e vamos fechar a nota, né, o sistema avaliativo de vocês, para depois, então, oferecer a reoferta da disciplina. Deixa só eu subir um pouquinho mais aqui, só para a gente lembrar, né, qual era o quantitativo das nossas avaliações. Nós temos, então, o primeiro fórum com peso 3, a segunda tarefa, que era a construção de uma apresentação peso 4, e depois a construção do infográfico com peso 3, tá? São somatórias essas notas aqui, que vão fechar, então, a média de vocês. Alguma dúvida sobre as atividades avaliativas? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Podem indicar via chat lá se não querem abrir o microfone, mas se quiserem, pode ficar tranquilo. Onde ficam as gravações passadas? Ah, já vou mostrar aqui, ó. Já estou com o sistema aberto. Aqui, plano de ensino, aulas síncronas, acesse a gravação das aulas. Ó, então deixa eu minimizar um pouquinho aqui para vocês enxergarem o todo da disciplina. Ó, então vocês começam bem, ó, aonde aparece lá a nossa apresentação, a apresentação da disciplina, o quadro com a matriz das nossas atividades curriculares, o cronograma das aulas síncronas, tá? O plano de ensino, as aulas síncronas daí na organização do professor Bruno, e daí aqui, então, ó, eu disponibilizo as gravações, tá? A gravação da aula 1, gravação da aula 2, e depois vai vir, então, a gravação da aula 3. Ficam aqui. Mais alguma dúvida? Só isso? Podemos seguir, então? Ótimo. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, por favor, sinalizem, escrevam ou podem abrir o microfone de vocês, tá? Que daí a gente vai se conversando e vai
interagindo mais. Bom, vocês lembram quais foram as teorias que nós vimos na semana passada? Né, na nossa aula ao vivo da semana passada, sobre quem nós falamos, quem foram os autores e quais foram as propostas que nós falamos. O primeiro autor que nós falamos na aula passada foi? Quem lembra? Quem me ajuda? Ninguém lembra? Skinner. Skinner era um psicólogo, né, dedicado a estudar o comportamentalismo. Vocês lembram? É uma teoria, então, da aprendizagem mais voltada para as questões comportamentais do que realmente de aprendizagem, e que está alicerçada em quê? Na proposta, né, digamos, na dinâmica estímulo-resposta. Né? Eu gero um estímulo e esse aluno, ou essa pessoa, esse indivíduo, ele gera uma resposta. Esse estímulo pode ser positivo ou ele pode ser negativo, né? O reforço positivo, o reforço negativo. E a partir disso, a gente vai estar, então, condicionando a forma como os sujeitos expressam as aprendizagens. Dentro da questão do Skinner, que nós falamos, do comportamentalismo, a gente tem uma proximidade muito grande com as propostas de ensino tradicional, né, antigas, bem mais tradicionais, aonde a gente tem, enquanto trabalho com o conhecimento, a gente tem o quê? A gente tem pequenas tarefas objetivas, com repetição, sem uma busca realmente de uma real compreensão de processos, e sim memorização e repetição de pequenas fases que vão trazer, então, um conhecimento, um saber, digamos, uma resposta, né, bem objetiva e bem memorística dos sujeitos. Esse é o comportamentalismo usado por séculos, né, dentro do nosso sistema educativo e que ainda está presente hoje. A segunda proposta que nós vimos na semana passada foi um humanista. E daí nós nos detivemos a estudar a proposta de Carl Rogers, né, que era um humanista que falava da aprendizagem significante, do aluno ser o centro do processo, né, se autodeterminar nas tarefas, e também nós relembramos alguns outros humanistas, como Maria Montessori, né, que também instituíram escolas e sistemas educacionais que funcionam com determinados públicos em determinados momentos, mas que também não podem ser aplicados, digamos, de forma na íntegra, né, em todo o sistema educacional brasileiro. E daí a gente conversou e debateu bastante sobre isso. Por exemplo, se a gente for comportamentalista sempre, em todas as nossas aulas, em todos os nossos anos escolares, será que nós vamos ter realmente uma aprendizagem dos sujeitos como a gente quer? Será que o comportamentalismo, ele trabalha com o contexto educacional dos alunos? Ele trabalha com a aplicação do conhecimento, como a gente sabe ou entende que tornaria a matemática, né, no caso, que é o saber que nós trabalhamos aqui nessa pós-graduação, e a inovação mesmo, né, algo aplicável, algo que realmente consiga transformar a vida das pessoas e a realidade delas? Ou será que o humanismo, com essa liberdade, né, proporcionaria, né, uma organização ou um sistema educacional que a gente conseguisse realmente trabalhar os conhecimentos e ter uma aprendizagem de todos, ou um gerenciamento dessa aprendizagem, já que no próprio humanismo o professor é só um mediador, né? É só um facilitador, desculpa, do processo. Então, nós questionamos, ao mesmo tempo que a gente estudou e entendeu um pouquinho dessas concepções, a gente também, né, tentou analisar e olhar com olhos mais críticos, né? E hoje nós vamos falar, então, sobre um grande conhecido dos estudantes da área da matemática, da lógica matemática, do saber matemático, que é Jean Piaget. Quem já ouviu falar sobre Jean Piaget? O que vocês já ouviram falar sobre ele? O que vocês leram nos nossos materiais que chamou a atenção de vocês sobre Piaget? Vamos lá, vamos para o chat escrever.
Isso, um construtivista. O que será que representa construtivista? É um baita conceito para Piaget. Piaget é um construtivista. Por que será? Qual será das correntes que ele vem, né? Qual será a corrente, digamos, da concepção de aprendizagem que ele vem trazer para nós? A tampa. Aí. Nós tivemos os comportamentalistas, os humanistas, e agora a gente chega numa grande corrente que se chama... Quem lembra? Uma corrente chamada cognitivista, né? Que são, então, autores que buscaram entender, né, através de experimentos, de trabalhos, de pesquisas mais evoluídas que os anteriores, realmente como as pessoas constroem ou como as pessoas desenvolvem, né? Porque nem sempre eles usam a palavra constroem, né? Como eles desenvolvem o seu pensamento, como que eles vão entrelaçando saberes iniciais, saberes introdutórios com saberes mais complexos, e isso vai se tornando, então, um conhecimento desses sujeitos, tá? E o primeiro autor que nós vamos estudar, então, é Piaget. Piaget é um autor, então, que traz clássicos, né? Isso aí, Sinara. O indivíduo se desenvolve a partir das ações dele sobre o meio. Então, a primeira premissa que nós temos aqui dentro da psicogenética, né, da epistemologia genética de Piaget, é que o indivíduo ele tem que interagir sobre o objeto do conhecimento. O indivíduo, nós, seres humanos, para nós aprendermos, a gente precisa manipular, a gente precisa mexer nos objetos, a gente precisa interagir, eu preciso abrir, eu preciso mexer, eu preciso tentar ler o livro. Eu preciso agir sobre o meio. Eu não posso ser apenas um ser passivo nesse processo. Bem diferente, por exemplo, lá do comportamentalismo, em que o aluno era passivo e uma tábula rasa. Né? O professor conduzia o conhecimento e trazia ele para o aluno. Aqui, nas questões de cognitivistas e principalmente piagetianas, não. O indivíduo, as crianças, as pessoas, para que elas tenham uma aprendizagem, elas precisam interagir, explorar o universo. Né? E ele fez isso, então, com várias testagens. Eu vou compartilhar meus slides aqui para a gente ir falando sobre isso. O que mais que vocês sabem sobre Piaget? Já tive duas grandes contribuições, que ele é considerado um pensador construtivista, né, um psicólogo construtivista, um teórico que contribui com as concepções construtivistas, e também que ele traz, então, essa questão da interação do indivíduo sobre o meio. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu slide. Aqui. Vamos lá, então. Para Piaget, qual é o objetivo da educação? É potencializar, é favorecer a construção de estruturas cognitivas, contribuindo para o desenvolvimento de estágios propostos. Né? O conhecimento ele deve ser construído pelo aluno e não transmitido pelo professor. Nessa ação, nessa interação que a Sinara trouxe para nós ali da exploração do meio. Né? A psicogenética, então, ou a epistemologia genética, né, que são sinônimos, foi desenvolvida por Piaget, um psicólogo experimental, filósofo e biólogo, que estudou a epistemologia genética na disciplina em que estuda mecanismos, processos mediante pelos quais se passa de um estado de menor conhecimento para estágios de maior conhecimento. Né? Então, levando a proximidades com o conhecimento científico. Então, se analisa o que o indivíduo sabe, e ele sempre sabe alguma coisa, também Piaget parte dessa premissa, e qual é as concepções, as construções, as evoluções que esse indivíduo vai, então, delimitar a partir disso. Para Piaget, então, e isso é bem importante para a matemática, né? Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do sujeito é uma sucessão de estágios. Né? E uma subsucessão também de estágios, a quais os esquemas cerebrais eles vão se organizando e se combinando entre si, formando novas estruturas. Então, para Piaget,
a criança, o indivíduo, né? Ele tem alguns estágios, ele tem etapas na construção do conhecimento. E nós, professores, desde os anos iniciais, professores pedagogos, que trabalhamos junto à educação infantil, depois trabalhamos o início dos anos do ensino fundamental, e que entregamos os alunos, e falo eu porque sou pedagoga, né? E que entregamos os alunos para os anos finais do ensino fundamental e assim por diante, precisam muito bem compreender e entender esses estágios para que a gente consiga, então, respeitar e estimular a evolução dos níveis dessas crianças. Quando a gente fala dos estágios, é importante a gente pensar que, prof. Vanessa, mas ele escreveu isso há quantos anos atrás? Né? Será que esses estágios são os mesmos hoje? Digamos que com faixas etárias, não. Né? Até porque nós tivemos muitas evoluções enquanto humanidade, enquanto precocidade do desenvolvimento infantil, né? Temos cada vez crianças estimuladas desde a sua barriga, desde a barriga da mãe, temos crianças que participam da educação infantil conosco desde 4 meses de idade, né? Se não antes até, e que ali são estimuladas pelos outros, no coletivo, pelo meio, pelas profs, né? Vivem um universo muito diferente desse universo pesquisado por Piaget. Mas, independente da faixa etária delas, elas passam ainda por esses momentos, né? E é importante que o professor saiba, principalmente, compreender a necessidade de respeitar o estágio das operações concretas e das operações formais, no que se refere à construção dos saberes matemáticos, né? O que são as operações concretas? O que vocês lembram ou entendem por estágio das operações concretas? Quem que me ajuda? Quem que escreve lá? Operações concretas. Vamos ver se alguém escreveu lá para contribuir com a gente. Aqui. Aqui. As etapas do desenvolvimento da epistemologia genética não coincidem mais com as faixas etárias, mas ainda fazem parte do desenvolvimento. Isso aí, Cassiano. Né? Então, elas não são... A gente, quando estuda hoje a epistemologia genética, a gente não pode estar fixado naquela faixa temporal que eles, né, preconizavam, de 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 7, de 7 a 11. Não, não é a faixa etária que vai definir. Mas nós continuamos reconhecendo, enquanto pesquisadores da educação, que os indivíduos passam por esses estágios, independente da flexibilidade das suas faixas etárias. Inclusive porque nós sabemos que, por exemplo, o período das operações formais, né, ele potencialmente ele vai acontecer depois, por exemplo, dos 10 anos de idade, 7 anos, 7, 10, 11 anos. Mas tem adultos, né, adultos como eu, que nunca vão atingir ou que não atingiram esse período ainda, porque não foram estimulados para tanto ou porque têm problemas cognitivos em relação a isso, limitações específicas, né? Então, também a gente tem que pensar nisso. A gente tem que aprender a respeitar. As operações concretas ali, precisa da manipulação dos objetos concretos para adquirir conhecimentos e objetos, para construir. E daí, quando a gente fala, né, na questão dos conhecimentos matemáticos, né, a gente recebe essas crianças por volta de 4, 5, 6, 7 anos, lá na educação infantil, né? No pré-escolar, no jardim, e a gente começa a trabalhar com eles a questão de construção de número, de classificação, de seriação, de quantificação. E todo professor pedagogo que trabalha com essas crianças nessa faixa etária tem que ter ciência de que todo esse trabalho pressupõe que essas crianças estão, como o Cassiano descreveu ali, no estágio das operações concretas. Eles precisam manipular objetos para que eles consigam classificar, seriar, quantificar, para que, explorando esses objetos, né, círculos coloridos, quadrados, retângulos, losângulos, triângulos, eles consigam perceber as cores, eles consigam perceber as formas, as estruturas, a espessura, né? E tudo isso eles consigam, então, desenvolver esse raciocínio matemático inicial.
para depois eles partirem para o estágio das operações formais ali, que é a questão quando a gente constrói já abstrações. E daí a gente faz uma parte aqui bem da área de alfabetização matemática mesmo, né? E parte dessa premissa de Piaget, que, por exemplo, quando a gente vai introduzir adição, soma, adição, subtração, multiplicação, divisão, a gente também sempre vai introduzir esses conceitos, essas operações, esse desenvolvimento do conhecimento matemático das 4 operações a partir de situações concretas. Não só de material concreta, mas também contextualizada. Então, no momento em que eu crio, né, histórias matemáticas, problemas matemáticos, situações matemáticas que eu vou estar desafiando meu aluno, que ele consiga realmente se enxergar dessas situações, né? Que ele consiga entender o para que essa matemática existe, por que essa matemática existe. E que ele tenha, nesse estágio das operações concretas, materiais à sua disposição para que ele consiga realizar esses processos, então, de construção e de execução desses cálculos. Essa abstração, né, essa sistematização e abstração dessas 4 operações, ela vai acontecer progressivamente no momento em que a criança internalizar nas suas estruturas os conceitos que ela está aprendendo através das interações, né? O quanto ela souber, o que são 2? 2 não é um símbolo, né? 2 é uma quantidade de 2 objetos. O que é o 200? Né? Eu não tenho 200 na minha mão, eu não tenho 200 borrachas, mas aí eu posso usar jogos matemáticos, como as barrinhas de Cuisinart, material dourado, né? Vários outros elementos que eu consigo fazer a representação de numerais maiores, né? Ou da questão decimal, da questão numérica, blocos lógicos, né? São várias as estratégias Tangrams, várias as estratégias de jogos matemáticos que hoje já são bem mais presentes no ambiente escolar e, inclusive, vários municípios possuem, né, esses pequenos laboratórios de matemática nas escolas para fundamentar essa construção dos saberes matemáticos de forma concreta na educação infantil e nos anos iniciais, para que, após essa sistematização, eles consigam, então, interagir de forma mais abstrata e sistemática nos anos posteriores. O que acontece muitas vezes? A gente não se dá conta, enquanto professor, que esse aluno, apesar de tudo, apesar de ser um aluno digital, inteligente, muito bem estimulado, que esse aluno precisa desse concreto. Talvez ele nunca, e cada vez mais a gente percebe isso, talvez ele nunca tenha pegado 5 pedrinhas numa mão mesmo, porque agora ele só pega um celular, né? Então, o aluno precisa manipular objetos, precisa quantificar, precisa interagir, ele precisa construir o processo multiplicativo, né, do 2, do 3, representar em conjuntos isso, entender essa lógica, para depois partir para uma memorização e uma sistematização da tabuada. Piaget não disse em nenhum momento que o aluno não tem que sistematizar o conhecimento, ele não se dedicou a estudar isso. E daí a gente, às vezes, tem alguns entraves. Eu sou contra o construtivismo de Piaget, porque para Piaget é só joguinho. Não é só joguinho. Né? São atividades que respeitem os níveis, as etapas da construção dos saberes. Né? E se o aluno já está numa etapa das operações ali formais, do conhecimento abstrato, ótimo, a gente pode sistematizar esse conhecimento com outras habilidades, com outras situações de aprendizagem. Né? E eu, como prof também da área da pedagogia, né, muitas vezes a gente é questionado, mas agora, muitas vezes é errado decorar a tabuada. Não, a gente precisa de sistematização do conhecimento em alguma etapa da nossa vida. O que é errado é iniciar o 2º ano do ensino fundamental ali, decorando a tabuada por decorar, sem entender o que é o 2 vezes 2, o que é 2 vezes 3, né? Sem entender esse processo. Porque daí o aluno nunca mais vai entender. Se ele não entender esses primeiros
processos multiplicativos, ele também não vai entender a divisão. Então, ele, primeiramente, dentro do estágio das operações concretas, ele tem que vivenciar, explorar, fazer isso na sua mesa com materiais de contagem, fazer isso com os seus colegas, interagir, fazer jogos e atividades em que ele consiga visualizar aquilo ali e, de certa forma, construir cognitivamente aquele processo. Posterior a isso, a gente vai tornando esses processos mais abstratos e mais complexos, respeitando, claro, os níveis de cada um deles, né? E a gente trabalha muito também hoje com as questões da inclusão, né? Com os alunos que têm necessidades específicas, e a gente pode ter lá no 8º ano, no 9º ano, um aluno que ainda continua nas operações concretas. E aí, o que eu vou fazer, Vanessa? Eu vou lá no laboratório da escola, né, de matemática, vou falar com as profs para achar cadê o material de contagem da escola e vou levar para a aula para ajudar esse aluno, porque ele não vai voar uma etapa para outra. Ele não vai superar as etapas se ele não vivenciar realmente essas etapas. E daí vocês podem ter trabalhos, às vezes, bem próximos, né, das educadoras especiais, das colegas que trabalham nas salas de atendimento especializado, e vocês vão perceber, né, quem ainda não teve oportunidade, acredito que todos aqui já trabalham em escolas, mas quem não teve oportunidade, quando visitar uma sala de atendimento educacional especializado, olhe os jogos, as atividades, todas elas quase partem do concreto, porque elas são, né, elas têm um caráter piagetiano de realmente conduzir essa criança das operações concretas para as operações mais abstratas. Tá? Então, esse é um legado que, para nós que trabalhamos com a área da matemática, é muito importante nós termos consciência disso. Sempre que nós recebermos um aluno com dificuldade de aprendizagem, inclusive, a gente precisa pensar em ações para promover, né, essa emancipação das fases concretas para as mais abstratas. Claro que não é esse o único problema que acontece, né? Mas é um dos mais frequentes que a gente tem no campo do desenvolvimento matemático. Alguma contribuição, pessoal, sobre isso? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Alguém quer contribuir com mais alguma ideia sobre as questões de Piaget, que lembre? Aqui estão os estágios, então, né? Que fica mais para que vocês, então, tenham um parâmetro, né? O sensório motor é o primeiro, que traz, então, os reflexos básicos do bebê, quando ele começa a construir seus esquemas cerebrais. O segundo, então, é o pré-operatório, já abrange uma etapa um pouco maior, que é da educação infantil também, né? Trabalha, então, pela interiorização dos esquemas. A criança nesse estágio ela é egocêntrica, então ela quer tudo para ela vai aprender a dividir, a compartilhar, a socializar, né? No concreto, então, dos 7 aos 11, aqui a gente já falei, né, que a gente flexibiliza essa faixa etária. A criança, então, precisa manipular, ela precisa interagir para que ela consiga construir essa representação abstrata dos materiais, e na formal, então, permite uma abstração total, a criança não se limita mais a representar imediatamente o que está vendo, né? Mas ela é capaz de pensar, então, em todas as relações possíveis e, logicamente, buscando, então, soluções que ela encontra pela construção anterior que ela fez, tá? Fatores de desenvolvimento que a criança tem que ter, então, né? Esses fatores, esses níveis, eles não vão passar sozinhos, eles dependem de uma maturação da criança, de uma experiência física, da gente poder realmente proporcionar isso, esse contato com o meio, né? Da experiência com sujeitos e também das etapas de equilibração desse pensamento, né? Como é que Piaget fala, então, que o conhecimento é desenvolvido, né? A gente assimila e acomoda o conhecimento ao tempo todo, né? E a equilibração é esse processo, então, da passagem de uma situação menor para uma situação maior. Então, eu tenho uma concepção, eu tenho um conhecimento, e em determinado momento eu recebo um conhecimento novo. Isso vai me desequilibrar, de certa forma, né? Vai me desacomodar, e o meu cérebro, então, minhas estruturas mentais, vão tentar se organizar novamente para trazer uma nova acomodação. Essa nova acomodação traz
esse processo de equilibração, né? Onde o sujeito entra em contato com um objeto novo, esse objeto não deixa de conhecer facilmente, o sujeito fica em conflito, desequilibrado, acomoda-se e ele busca esse equilíbrio. A aprendizagem acontece quando eu volto à minha zona de equilíbrio. E qual é o nosso processo? Deixa eu receber um colega aqui na sala. E qual é o nosso processo como professor? É estar constantemente trazendo essas situações de desequilibração para a criança e reequilibração, né? Pensando que a criança está ali com alguns conhecimentos básicos e a gente vai estar mostrando novos conhecimentos, problematizando situações. Ela vai trazer essa oscilação no seu equilíbrio, nas suas certezas, nos seus saberes, e a gente vai conduzir, então, para uma nova reequilibração. Aqui ainda a gente destaca que a construção do número pela criança, então, a construção dos conceitos matemáticos se processa pela ação da criança através de uma experimentação ativa e posterior. Formalização desses conceitos através de uma linguagem de sinais operatórios. Os conceitos básicos que antecedem a construção do número são a conservação, a classificação e a seriação. Né? Para Piaget, então, ensinar é provocar o desequilíbrio. Essa é a nossa missão, é desequilibrar e ajudar essa criança a voltar no equilíbrio, né? O professor é um provocador desses desequilíbrios e os desequilíbrios levam, então, a uma assimilação e uma acomodação de novos conhecimentos. Eles levam, então, à construção de novas estruturas sobre o conhecimento. Certo? Então, essas são rapidamente as ideias de Piaget, a epistemologia de Piaget. E daí a gente pensa que Piaget foi um teórico. E nós temos outro grande teórico que surge, então, também com teorias muito importantes para nós, que é a teoria sócio-histórica, né? Que é a teoria apresentada por Vygotsky. E daí eu gostaria de saber de vocês também, o que vocês sabem sobre Vygotsky? Qual a diferença principal entre as concepções de Vygotsky, de Levi Vygotsky e de Piaget? Por que os dois são tão importantes para o desenvolvimento da matemática, ou dos conhecimentos, ou da aprendizagem como um todo? Vamos lá, vamos para o chat. Quero ouvi-los. Qual a maior diferença entre Vygotsky e Piaget? Piaget, a criança se desenvolve nas interações com o meio. E Vygotsky? Além do meio, quem mais nos ajuda a aprender? Por que será que se chama sócio-histórica a teoria dele? Vamos ver se alguém tem coragem de colocar lá no chat para nós. E a prof continua com tosse. Ela começou a disciplina com tosse, ela termina a disciplina com tosse. Interação social, né, Cizi? Isso aí. Então, Vygotsky, ele traz um viés diferenciado para nós. Vou lá para os slides dele, né? Ele traz as concepções, né, sócio-histórica. Pelo próprio nome da teoria aqui, a gente já consegue entender um pouco sobre ela, né? Ele traz, então, a questão social, que o indivíduo, ele aprende não só com os objetos, mas na troca de signos que ele faz com as pessoas para entender e explorar esses objetos, né? E que esses objetos, eles não são objetos perdidos no mundo, eles são fruto de uma construção cultural, de uma construção histórica. Por isso que a teoria dele se chama teoria sócio-histórica, porque ele entende que o ser humano, ele usa símbolos e signos para interagir. E o nosso grande signo é a linguagem. Essa linguagem é uma linguagem que nos torna seres sociais e também históricos, tá? Então, Vygotsky realizou seus estudos a partir de um experimento chamado dupla estimulação, com um grupo de 300 crianças que manipulavam objetos diferentes, com diferentes formas, cores e espessuras, possuindo uma palavra sem significado para esses estudantes, né? Esse método era consistentemente com uma perspectiva de Vygotsky.
segundo a qual o comportamento humano não é apenas a resposta a um determinado estímulo, mas é construído com o auxílio das mediações. Quem que nos proporciona essas mediações? Os signos. Portanto, o signo não determina um comportamento, mas permite que nós, indivíduos, né, a sua constituição em um processo complexo que deve ser acompanhado pelo pesquisador a fim de ser compreendido, fundamentando assim a sua teoria sobre a construção dos conceitos. Para Vygotsky, então, a formação se dá numa relação dialética entre os sujeitos e a sociedade ao seu redor. Ou seja, o homem modifica o ambiente e também é modificado por ele. Uma criança que nasce em condições biológicas de falar, mas só vai se desenvolver essa fala se ela aprender historicamente com os mais velhos, na sua comunidade. O que é essa mediação? É essa ação do indivíduo realizada pelo meio através da compreensão, da adoção, do trabalho com instrumentos e signos, como a nossa própria linguagem, como os signos que a gente vê, né, os símbolos na nossa sociedade, quando a gente começa a incorporar essas questões, inclusive culturais, que fazem parte da nossa aprendizagem. Então, a grande diferença entre Piaget e Vygotsky é essa. Vygotsky olhou a aprendizagem dentro e fez experimentos sobre aprendizagem, né, num coletivo, não analisando somente uma criança como Piaget, porque Piaget usava crianças, né, em sua clínica e tinha esse olhar individual sobre as crianças. Vygotsky não. Vygotsky fazia experimentos, inclusive, com essa troca de símbolos e signos entre essas crianças, num trabalho coletivo. E ele percebia que a criança aprendia manipulando, mas aprendia muito mais nas conversas e nas relações que ela trocava com as outras crianças ao redor dela. E para Piaget, então, para Vygotsky, então, a construção do conhecimento se dá partindo da zona real para a zona potencial, né? Então, para Piaget, que coisa, Piaget, agora não esqueço Piaget. Para Vygotsky, então, nós temos um determinado conhecimento. Por exemplo, vamos pensar numa criança quando iniciou o ano letivo, né? A criança iniciou lá o 6º ano do ensino fundamental na disciplina de matemática. Eu vou fazer uma atividade de sondagem com a minha criança, né, com os meus estudantes na primeira semana de aula. E daí eu vou mapear qual é o desenvolvimento real daquele aluno naquele momento. Bom, o que ele sabe e o que ele não sabe dentro do campo matemático hoje, em março de 2025. Perfeito. Eu vou avaliar até onde esse aluno tem que chegar. Como que eu demarco o potencial para esse aluno? Muitas vezes, através das minhas ementas, do meu programa da disciplina, ou realmente das condições que esse aluno apresentou aqui. Né? Eu já sei, olha, ele já sabe tudo isso, quer dizer que ele vai até lá no final do ano, ele vai conseguir entender muito mais o campo matemático com as disciplinas ou as atividades, as situações de aprendizagem que eu vou proporcionar. Então, o real é o que eu tenho hoje. O potencial é aquilo que eu tenho planejado, pensado, estruturado como uma meta que eu quero chegar. E para Vygotsky, então, essa distância entre o real e o potencial se chama zona de desenvolvimento proximal. É nessa distância aqui que está a proposta docente de levar a criança do desenvolvimento real para compreensões que ela determinou como potencial. E é nesse processo, então, que acontece as aprendizagens. Por isso que a gente sempre tem que ter esses marcos iniciais dos nossos estudantes, esse diagnóstico, para realmente tentar entender o quanto ele aprendeu e o quanto ele não aprendeu. Qual foi realmente a zona de desenvolvimento proximal que ele desenvolveu? Qual foi o percurso que ele desenvolveu entre o que ele sabia quando chegou comigo aqui no início do período letivo e até onde ele conseguiu ir
no final do período letivo. Tá? Então, isso é aprendizagem para Vygotsky também. Seguimos aqui. Aqui é um mapa conceitual que eu também vou deixar para vocês, que traz algumas ideias, então, né? Vygotsky, então, ele vem, então, de correntes marxistas, socialistas, né? E tem muita influência na psicologia histórico-cultural, por isso esse viés, né? Muito de tentar entender os fatos históricos, as trocas de simbologia, as questões da vivência e da interação social dos indivíduos, né? Ele traz na sua concepção de aprendizagem mediada, o professor, ele é um mediador que vai conduzir então, esse desenvolvimento real ao potencial, né, esse processo de aprendizagem do sujeito. Quais são os nossos instrumentos mediadores também, né? Os instrumentos e os signos. Os instrumentos, então, possibilidade de transformação através dos instrumentos, e os signos são objetos, formas, fenômenos. Alguns signos, exemplos de esquemas, mapas, desenhos, símbolos, a nossa própria linguagem é um signo, né, usado para isso. Aqui, então, a zona de desenvolvimento proximal, o aluno tem aquilo que o indivíduo já é capaz de fazer sozinho, é o real, que ele sabe ali no começo, e o potencial é aquilo que ele vai fazer, então, após a ajuda do professor, após esse trabalho do professor, né? E a zona de desenvolvimento é a distância entre os dois níveis, ou o caminho que deve ser percorrido entre a zona real e a potencial. E aqui, então, fala também das funções psicológicas superiores, onde acontece o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, psíquicos e motores, né? Atenção voluntária e arbitrária, dominar a linguagem, a validação, a autonomia do sujeito, a memorização, o pensamento, a linguagem, a imaginação, o raciocínio. Tudo isso são funções psicológicas superiores que se desenvolvem a partir da zona de desenvolvimento proximal, através, então, desse trabalho de mediação que o professor vai estar fazendo sempre com seus estudantes, independentemente da área do conhecimento em que vai estar atuando. Certo? Vamos ver. Interações sociais dependem da cultura. Ótimo, Cassiano. Li agora teu comentário. Conseguiram perceber a grande diferença que existe entre Vygotsky e Piaget? Sim, não? E é importante, né? E daí nós temos mais um autor para falar hoje ainda. E é um autor que eu não sei se vocês chegaram a conhecer fora dessa pós-graduação, mas que é muito interessante, que é Ausubel. Quem já conhecia Ausubel aqui? Vamos ver quantos eu tenho na sala também, né? Porque às vezes eu pergunto coisas e tenho um. Ah, não, mas tenho bastante. Quem já conhecia Ausubel ou alguma coisa sobre a teoria de Ausubel? Ausubel fala do quê? De aprendizagem significativa. E a teoria de Ausubel, ela vem muito... Deixa eu fechar aqui, que não precisa a apresentação para essa. Aqui. Deu. A teoria de Ausubel, então, ela é muito clara, muito próxima das ideias, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, né? Porque ele também é um cognitivista, ele é um cognitivista mais moderno, né? Mais atual, e quem faz grandes estudos sobre a teoria de Ausubel atualmente é Marco Antônio Moreira, que é o autor daquele livro, então, que nós temos alguns materiais ali disponíveis para vocês, um professor pesquisador da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? E o que Ausubel diz para nós, que são contribuições muito importantes para a gente entender o processo e que, de certa forma, né, corroboram com as ideias de Vygotsky, de Piaget, só que num olhar muito mais pedagógico, né? Porque Ausubel já se deteve, então, a fazer essa transposição da sua teoria, certo, Rita? Da sua teoria para o campo pedagógico. Ele já escreveu as suas propostas realmente para serem ocupadas dentro do contexto de sala de aula, né, Ausubel? Então, ele traz o quê? Ele traz a ideia de que nós, quando chegamos na escola,
nós já temos um conhecimento importante sobre vários assuntos, nós já dominamos alguns assuntos. Cognitivamente, nós já entendemos alguns assuntos. E esses assuntos, esses conhecimentos, eles são chamados de... Deixa eu escrever aqui. Subsunsores, tá? Então, todos os conhecimentos que a gente tem, que a gente já sabe, são chamados de subsunsores. Cada vez que eu, professor, vou trabalhar novos conhecimentos da minha área do conhecimento com os meus alunos, eu preciso, primeiro, descobrir, entender e saber quais são os subsunsores que os meus alunos já têm e, potencialmente, trazer mais elementos que vão estimular esses subsunsores, fortificando esses subsunsores e transformando essa aprendizagem numa aprendizagem cada vez mais significativa, que eu consiga realmente atribuir um significado maior a esses saberes. Então, por isso a teoria da aprendizagem significativa. Vamos trazer um exemplo. O meu aluno, ele conhece números, né? Quando ele está ali, ainda na educação infantil, ele conhece os símbolos e alguns números. Eu vou trabalhar o processo multiplicativo com ele. Lá nos anos iniciais, ele chegou, ele sabe adição, subtração, quantificação, claro, dominando bem, e eu vou trabalhar o processo multiplicativo. Eu vou trabalhar as ideias de soma, que vão repercutir no processo multiplicativo também. Então, eu vou estar usando um subsunsor que ele já possui, e eu vou potencialmente fortificar, relacionar essas ideias, proporcionar para ele essa relação de ideias. É nesse relacionar ideias, refletir sobre o que ele sabe, confrontar com um novo conhecimento, que ele vai fortificar os subsunsores e desenvolver, então, uma aprendizagem cada vez mais significativa. E para que essa aprendizagem significativa aconteça, nós temos materiais, né, que são potencialmente estimuladores para esse aluno. E daí Ausubel destaca muito as questões de leituras prévias, situações problemas, né, aonde o aluno consiga realmente pensar sobre, né? São materiais potencializadores, materiais que vão estar introduzindo temáticas ou explorando temáticas que vão estar despertando também o conhecimento desse aluno nessa questão de aprendizagem significativa. E é a partir dessa ideia, inclusive, de aprendizagem significativa, que a gente trabalha muito e pede muito, né, para os nossos alunos construírem mapas conceituais. Porque os mapas conceituais, eles conseguem transpor muito dos próprios saberes, da própria compreensão que o aluno tem dos conceitos, estruturado dentro dos seus subsunsores, da forma como ele realmente aprende o conhecimento. Então, essa estratégia pedagógica de explorar materiais, explorar mapas conceituais com alunos, vem disso. E a gente pode fazer mapa conceitual, será na matemática? Será que eu consigo explorar um mapa conceitual dentro do campo matemático? Será que o aluno consegue me desenhar um mapa conceitual de como ele compreende, por exemplo, a questão da geometria, quando eu termino de trabalhar o conteúdo de geometria? Né? E o que será que eu descubro com isso? Eu vou conseguir perceber realmente a compreensão, os conceitos internalizados que cada um desses alunos possui. Qual é o esquema realmente conceitual que ele possui, né? Só que para isso também a gente tem, dentro da própria teoria dos mapas conceituais, que o mapa conceitual ele é uma construção única, né? Então, eu construo um mapa, só eu sei explicar o meu mapa. Então, é importante que quando a gente planeje também, quando a gente planeja também essas atividades com os estudantes, a gente dê oportunidade, né, dentro da questão da organização do tempo e do espaço escolar, para que eles compartilhem conosco esse significado que eles atribuíram a essa atividade, né, a esse mapa, por exemplo. Isso é uma estratégia muito positiva.
e que pode contribuir bastante para a compreensão dos processos e principalmente para a nossa compreensão docente em relação ao que os nossos estudantes realmente sabem ou que não sabem sobre um determinado assunto. Então, é bem importante a gente se determinar e pensar, né, nessas novas formas de explorar o conhecimento partindo dos nossos autores. Então, em ideias rápidas, essas são as concepções de Ausubel. Ele sistematiza, de certa forma, muitos saberes e muitas percepções ali que Vygotsky aponta, né? Principalmente nessa questão de que o conhecimento é e Piaget também é um conhecimento contínuo, progressivo, que necessita de uma ação ativa do estudante. Eu não aprendo, eu não fortaleço meus subsunsores só ouvindo o professor. Eu fortaleço meus subsunsores, eu torno essa aprendizagem significativa buscando entender uma situação, buscando estabelecer relações. Eu, Vanessa, preciso estar ativamente nesse processo. Eu preciso querer aprender, e daí também é uma das premissas da aprendizagem significativa. O aluno tem que querer aprender. O aluno tem que estar disposto ou se sentir desafiado a aprender. Por isso que para Ausubel, então, a aprendizagem significativa ela tem que ser interessante, ela tem que ser instigadora, desafiadora. É difícil? É difícil, porque o que é interessante para num contexto de 30, não é interessante para 10, né? Ou o que é para 20 não é para 10, né? Mas a gente tem que pensar, então, em metodologias, em formas de, em alguns momentos, tornar a aula importante para alguns, interessante para uns, né? Tentar ir dividindo, então, e por mais que nós tenhamos públicos diferentes, trabalhar com situações, contextualizações da área da matemática, ou da área da inovação, da área das outras áreas do conhecimento, que tragam, então, essa proposta de contextualização a partir do desejo deles, a partir dos interesses deles. E quando eu digo desejos e interesse, não é em conteúdo, né? Qual conteúdo aprender, não é na questão humanista, mas é na questão de interesses e desejos enquanto indivíduos, né? O que chama a atenção dele? Chama a atenção dele os jogos do Xbox. Então, nós vamos tentar fazer atividades e pensar em contextualizações do meu conhecimento a partir de jogos. O que chama a atenção dele é a questão das Olimpíadas, então nós vamos contextualizar na questão das Olimpíadas, do esporte. O que chama a atenção dele é a questão financeira, vamos contextualizar. É a questão da linguagem, né? Então, é tentar trazer esses ganchos, aliando sempre a área do conhecimento ou conteúdo que a gente tem que desenvolver com questões que vão se tornar significativas, interessante, e que vão trazer uma possibilidade de aplicação desse conhecimento para os nossos estudantes. Certo? Entendido, pessoal? Então, a gente sabe que é rapidinho, né? Às vezes dá um cansaço em todo mundo. Até a prof cansa aqui, mas é isso aí. E para finalizar lá, deixa eu voltar no nosso sistema lá, nosso Moodle. Para finalizar aqui, então, a nossa unidade 3, nós temos ainda os conhecimentos da neurociência, voltado às questões, né, do desenvolvimento da matemática, do desenvolvimento da pessoa, da criança, do adolescente, do indivíduo, e também as questões da afetividade dentro dessa aprendizagem, né, que é essa nossa tarefa final, então, que vai estar versando sobre isso. E daí eu destaco para vocês o quanto é importante, né, se a gente pensar a questão da afetividade da aprendizagem, o quanto os próprios humanistas destacam isso, o quanto Vygotsky destaca isso também, né? Porque nessa questão de relação, de construção cultural, de troca de símbolos e signos, tem que ter uma proximidade, um respeito, né? Um objetivo comum. O quanto Piaget também fala da questão da afetividade, principalmente relacionada ao respeito com o professor mediador, com aquela proposta
né, de pessoa que vai estar mediando a construção do indivíduo com o objeto, e também voltada com a questão de Ausubel, que eu digo para vocês ali, que o indivíduo, para aprender, né, uma das premissas para Ausubel é que ele tenha vontade, ele tem que querer aprender, ele tem que querer aprender. E isso está muito relacionado com a questão da afetividade da aprendizagem. Eu preciso gostar de matemática. Eu preciso respeitar o conhecimento matemático. E a gente sabe que o gostar de matemática e o respeitar o conhecimento matemático nem sempre é uma habilidade que os nossos alunos têm, né? Nós temos, desde o início do nosso processo de escolarização, aqueles preconceitos, né, que muitas vezes são ditos de forma aleatória pelas famílias, né, em casa, pelos próprios professores, do tipo, tu vai ver agora, vai começar matemática. Agora tu tá brincando, mas agora vai vir matemática. Te prepara para matemática. E isso vai trazendo uma questão de negatividade, vai contribuindo para que essa área do conhecimento seja odiada por muitos sem nem terem noção do que é. Né? E o quanto é importante a gente desmistificar isso. A gente mostrar para os nossos indivíduos, mostrar para os nossos estudantes, mostrar para os nossos filhos que a matemática é uma área riquíssima, né? Ela é a mãe de milhões, de muitos outros conhecimentos, né? De outras ciências, e que a gente necessita desmistificar isso e trazer a matemática realmente para um campo do conhecimento que vai estar sempre colaborando com o desenvolvimento da nossa ciência, da nossa tecnologia e, obviamente, da nossa sociedade. Né? Então, a gente precisa mostrar isso para os sujeitos. A gente precisa mostrar o quanto é rico estudar matemática, o quanto é uma profissão de orgulho ser professor de matemática. Né? São pessoas realmente que têm um domínio, um conhecimento muito diferenciado. Né? E muitas vezes eles são, né, nós somos, né, por ser professor, banalizados pelos nossos estudantes. Mas a gente precisa resgatar isso. E como a gente resgata isso? Pensando, problematizando em nossas aulas o quanto a matemática resolve ou trabalha para resolver problemas não só matemáticos abstratos, mas principalmente da nossa sociedade, da nossa humanidade, da nossa ciência e da nossa tecnologia. Então, nós, como professores, precisamos mostrar isso aos nossos estudantes, né? Porque talvez eles tenham tantos preconceitos com essa área do conhecimento, porque eles não têm realmente a noção da onde é a aplicabilidade, qual a aplicabilidade disso. Inclusive porque nós temos hoje, cada vez mais, crianças, adolescentes que não saem do celular, né? E o quanto de saber matemático está imbuído nessa nossa tecnologia aqui. Né? Então, a gente tem que realmente problematizar o processo educativo dentro das nossas salas de aula e tentar trazer, então, à tona realmente quais são as grandes verdades que a gente tem dentro da ciência, da tecnologia, da matemática, do saber científico, que é o saber no qual nós nos apoiamos. Tá? Isso, os conhecimentos aqui tem. Cassiano, aqui. Subsunsores, isso, subsunsores. Agora que eu estou visualizando as mensagens. Subsunsores são conhecimentos prévios que vão servir de ancoragem para outros conhecimentos que vão estar aprendidos, então, ou novos conhecimentos. A gente vai estar sempre fortalecendo os subsunsores. Agora que aparecem as mensagens para mim. Entraram às 8h30 as mensagens de vocês. E daí, pessoal, sobre a neurociência, tranquilo também em relação a isso? A neurociência, então, é uma nova proposta que visa, então, né, aprender, mostrar, explorar outros campos de desenvolvimento, entender o nosso cérebro e as nossas construções também cognitivas de forma diferenciada e que impacta diretamente nas nossas aprendizagens. E que há também impactam, inclusive, né, são impactadas e impactam
a questão da nossa afetividade pelas diferentes áreas do conhecimento, e aqui em especial a gente faz essa abordagem para a matemática. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Tudo tranquilo, então? Então, eu reforço para vocês que as tarefas da unidade 2 e 3 estão abertas até o dia 22, domingo de noite, para que todos vocês finalizem a disciplina, tá? E que a partir disso, eu e o Bruno vamos estar fazendo as correções. O Bruno diz que há uma divergência entre as notas, né? Parece que na primeira, na tarefa 2, algumas atividades ele pontuou com 100, né? Mas elas não têm um peso 100. O peso 100 é o peso da disciplina como um todo. Então, aquele 100 é proporcional ao peso 4, que é o da tarefa 2. Tá? Mas vocês vão fazer a transposição, nós vamos lançar tudo no SIGA também. As notas de vocês, o valor realmente delas, ele tem que ser lançado no SIGA, que é o nosso mecanismo que dá aprovação de vocês, né? Junto à pós-graduação. E qualquer divergência que vocês perceberem, sim, a média é 7. Qualquer divergência que vocês perceberem em relação às nossas notas, né? Ah, prof, eu fiz, são 150 alunos, tá, pessoal? Então, às vezes, né, podem ter vários com o mesmo nome, e somos humanos, né? Tanto eu quanto o Bruno. Estamos em espaços diferentes. Eu estou aqui em Santiago, o Bruno lá no Rio de Janeiro, então, às vezes, pode acontecer algum problema de comunicação entre nós dois, e podemos, inclusive, trocar uma linha na hora da nota, não tem problema, nos apontem. Nós vamos estar avisando aqui no fórum de avisos, quando nós vamos fechar a nota, ó, notas fechadas, confiram no SIGA. Vocês vão entrar com o número de matrícula lá no SIGA, vocês vão olhar a situação de aluno de vocês na disciplina, qualquer divergência, prof, eu fiz as 3 atividades, mandem mensagem, chamem a prof, tá? Qualquer coisa podem acionar a coordenadora do curso, eu converso sempre com a Elisângela, tá? Que a gente vai rever e vai ver, né, realmente se houve um equívoco, tá bom? Estamos aqui sempre para trazer o melhor e as melhores condições de aprendizagem para todos, certo? Agradeço a parceria de vocês aqui. O infográfico precisa do tamanho máximo? Não, pode ser A4. Eu já visualizei vários lá, Cassiano, e ficaram muito legais. Pensei até em depois, em algum outro momento, fazer uma exposição desses infográficos de vocês, porque eu achei bem interessantes. Agradeço, né, a paciência de vocês aqui, peço desculpa pela minha tosse, né, nesses últimos encontros, eu tive influenza, melhorei, hoje fiz outra injeção, mas a vida não é fácil para quem mora no Rio Grande do Sul, eu sei que vários são do Rio Grande do Sul, estamos num período bem complicado aqui de vírus, de chuva, né, faz mais de 24 horas que chove aqui na nossa região, constantemente, então, até a gente melhorar bem nesse nosso, que nem é inverno ainda, né, nesse nosso outono gaúcho não é fácil, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, nos vemos por aí, nos próximos processos formativos. Trabalho junto ao campus Jaguari, aqui no IFIFAR. Quando quiserem participar com a gente em alguma outra atividade, não sei se vou trabalhar outra disciplina aqui na pós com vocês, mas desejo a todos sucesso, né, nesse percurso formativo e principalmente felicidade na docência, tá bom? Sejam professores felizes. É isso que importa para todos nós, tá bom? E façam os alunos de vocês felizes também, contagiando eles com os conhecimentos que vocês levarem, tá bom? Seja na área da matemática ou nas outras áreas do conhecimento, tá bom? Grande abraço, boa noite para vocês, bom descanso, e qualquer coisa estamos à disposição de todos, então, caso aconteça algum problema. Boa noite.